Oi, tudo bem? E secadores, são todos iguais? Secador é secador. Será que é assim? Hoje, primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que este vídeo, sabe aqueles vídeos que a pessoa ela começa a dar assim, esse vídeo ele não tem caráter de propaganda, publicidade, não quer denegrir nenhum tipo de raça, idade, sabe isso? Ele é tipo isso. Porque aqui o intuito, na real, gente, falando sério, é falar o que cientificamente acontece com um fio de cabelo nas altas temperaturas, beleza? Então, primeira situação é que nem todos os secadores têm a mesma força, a mesma potência. Nem todos eles esquentam e nem todos eles têm o mesmo vento, né? E isso muda muito, tá bom? E erroneamente, muitas vezes profissionais e até clientes pensam que quanto mais forte, melhor. Então repete comigo aí onde você está. Fala assim, nem sempre o mais forte é o melhor. É sério. Nem sempre o mais forte é o melhor. Por quê? Porque o cabelo vai depender muito do grau de fragilidade em que ele se encontra. Vai depender muito da espessura, da densidade dele. Vai depender muito de como é a camada cuticular dele, ok? Quando você pensa, por exemplo, num secador super potente, super forte, você fala, eu gosto de um secador muito forte porque ele é mais rápido. Né? Se você pensar que ele é um secador muito forte, que é mais rápido, beleza. Mas se você limitar o teu pensamento como terapeuta capilar de que é mais rápido, escova o cabelo mais rápido, fica liso mais rápido e eu ganho tempo com isso, se essa for a sua única preocupação, eu te digo, você não está num caminho terapêutico e está com um grande risco de acontecer uma catástrofe. Vou te explicar baseado numa história real. Acho que foi 2007 ou 2008, talvez. Eu estava voltando de uma experiência de personal beauty, um curso que eu fui fazer em Paris, um lançamento de um conceito. E aí no lançamento daquele conceito, quando a gente chegou, estava tendo o lançamento dos secadores brasileiros, que eram os mais fortes do mundo, eram vendidos como os mais fortes do mundo. E uma cliente específica, ela foi ao salão, e aí a gente fez o cabelo dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí aqui ela pediu no final assim, vocês podem dar uma escovada aqui para mim nessa mecha aqui? E na hora o secador que eu usava, que era um secador europeu, mais não vou dizer fraco, tá? Às vezes a gente chama ele de mais fraco, mas ele é mais equilibrado. Ele tem uma força equilibrada, né? Uma força que a regulamentação na Europa, ela não permite que tenha uma força de secador que provoque dano cuticular ou dano no cabelo. Diferente do Brasil, por enquanto, né, a certificação, a regulamentação de um secador no Brasil, ela é feita, por exemplo, pelo Inmetro, que dá um selinho para ela de anti-ruído, que quer dizer o quê? Que você não vai ficar surda com aquele barulho ou surdo com aquele barulho. Mas não existe ainda, infelizmente, uma regulamentação que proíba a força do secador no Brasil. Mas existe isso na Europa. Na Europa, se não comprovar que não produz ou que produz o mínimo de dano possível, ele não pode ser vendido. E aí o que aconteceu nessa história foi que quando pegou ali o secador forte brasileiro, deu uma escovada naquele cabelo ali que era frágil, descolorido, tinha acabado de fazer. Quando colocou, ele não só mudou a cor, se você usa um secador forte, você já viu isso, que ele muda a cor, ele tira a cor do cabelo, ele altera a cor do cabelo. Ele não só fez isso, como ele cortou. Sim, ele cortou. Essa hora é a hora que o vídeo fica branco e preto. Assim. Ele cortou o cabelo da cliente. Sabe aqueles vídeos de YouTube que você vê a bonita lá em casa com Babyliss? Aí ela enrola o Babyliss e fica lá, dormindo. Quando ela abre o Babyliss, o cabelo grudou no Babyliss. Sabe isso? Exatamente isso aconteceu com o secador que era o mais forte do mercado. Foi uma catástrofe, foi um escândalo, foi um absurdo. Mas, acima de tudo, a gente aprende em cima dos erros, né? E aí a gente fez um estudo para entender o porquê que isso havia acontecido.
A gente já sabia que não podia encostar o secador no cabelo, a gente não encostou o secador no cabelo, a gente já sabia que tinha uma distância, e olha que essa distância às vezes nem no salão, fala a verdade, tem muitos cabelos que às vezes a gente está fazendo, ou que a gente vê outros profissionais fazendo, ou a gente está escovando e às vezes a gente chega até muito perto, a gente não respeita a distância que tem que ter, e esse é um motivo importante da sua cliente não ter um secador forte e provavelmente, na medida do possível, você capacitá-la a usar um secador da forma correta. Eu costumo dizer o seguinte, secador forte na mão de uma pessoa que não sabe usar é igual um bisturi, né? Esse é um exemplo bacana para você refletir. Então assim, não quero ser o chato, ficar aqui causando, falando, o Pietro, lá vem ele de novo com uma tese terapêutica de proteção, quero mais é que a escova fique lisa, beijo, me liga, não é assim que a gente fala? Só que o que acontece? Imagina você ter, por exemplo, eu tô com uma camiseta que tem esse print aqui, eu não sei como é que chama isso, esse stamp. Se eu colocar o ferro de passar roupa aqui, além dele marcar e manchar, ele vai queimar, vai destruir o desenho. Já nessa região aqui, a mesma temperatura muito quente não causa nenhum dano. Então o fio de cabelo também é assim, dependendo da espessura dele, dependendo se ele tem química, se ele não tem química. O couro cabeludo também é assim. Se você usar um couro cabeludo, você vai fazer uma escova, ou uma pessoa que tem o hábito de escovar o cabelo sempre, todo dia lá escovando. Se você acha que eu estou falando baboseira, que eu estou enchendo linguiça, então você vê aquelas clientes que escovam a franja sozinha todo dia e aqui dela ela começa a ter uma perda de quantidade de cabelo aqui, que a gente chama isso também, eu esqueci agora, a gente chama isso de perda por tração mecânica, né? Não só pela tração, mas pela quantidade de calor que fere o bulbo capilar, que fere a pele, igual você queima a pele. Eu sempre brinco uma coisa que é assim, quantas vezes alguém está fazendo uma escova e faz assim, ai, queimou. Cada vez que você dá esse ai, queimou, tudo bem, foi sem querer, você não vai mais fazer, vai tomar cuidado, mas toda vez que você faz isso, você pode ter ferido. E provavelmente você feriu o folículo, o bulbo, e provavelmente você pode até ter adiantado de forma precoce a queda e a morte daquele fio. Sim, a morte daquele fio, é real isso. Aliás, eu vou gravar um outro vídeo em breve falando sobre isso. Para você que acha que os conceitos de calor não mudam nada, né, eu ensino muito sobre a hidroterapia dos fios. E eu vou só te contar uma coisa aqui, mas depois eu vou mostrar. Sabe aquela coisa que quem sabe faz ao vivo? Eu vou mostrar para você. Você sabia que se você enrolar um bigudinho, aquele rollerzinho de vovó, numa boneca, e você jogar água fria nele, e molhar ele, pôr gel, spray, o que você quiser de fixador, e um outro você colocar água quente nele, e água fria, água quente, só de pôr água quente, você sabia que esse da água quente ele fica muito mais enrolado e dura muito mais tempo, e demora muito mais tempo para soltar? Por quê? Porque o calor tem a capacidade de alterar a estrutura, a matéria. Isso a gente já sabe, né? A própria água vive isso, o plástico vive isso, o papel vive isso, né? Se chegar num plástico perto de calor, você não precisa colocar ele no fogo. Só de você chegar ele perto de calor, às vezes ele já já enverga, já gruda, já muda a estrutura dele. Então, calor é uma coisa seríssima para o couro cabeludo, para a pele, né, e para o cabelo. Só que no cabelo tem uma questão que é que a gente não sente dor, só se puxar a gente sente dor no couro cabeludo, né, no bulbo, mas o fio, tanto que não dói que a gente pode cortar que ele não dói. Então existe um uso inconsequente, incoerente, terapeuticamente falando, dentro da saúde capilar, onde as pessoas abusam, né, de chapinhas, de secadores super fortes, de ficar com o Babyliss ali meia hora esperando. Aquela técnica, tem uma técnica agora de Babyliss, esse vídeo é sobre secador, mas tem uma técnica de Babyliss agora, que aí o cara enrola o cabelo e aí ele vai rodando o Babyliss assim, né, pra mostrar que ele sabe fazer uma coisa, tipo um showman, né, dá um efeito, dá um Babyliss diferente, dá tudo isso. Só que é igual a pessoa que pega aquela massa de pizza e fica rodando ela assim no ar, assim, ó, aí faz assim, entendeu? Fica brincando com ela. O que acontece? Acontece que o Babyliss, aquele ferro do Babyliss, que é um tema de outra história, mas eu vou contar aqui porque tem a ver com calor, aquele ferro foi feito pela indústria, foi feito pelo, sei lá quem que deve ter inventado isso, talvez os chineses, que são super bons para inventar equipamento, mas aquele ferro não tem necessidade para você fazer um Babyliss, enrolar um cabelo, e pior, ele concentra
ele concentra maior pressão e maior temperatura, porque o ferro é quente e a pinça também é quente, e uma vez que você faz 2 prensas quentes, você aumenta a densidade de calor. Né? Uma chapinha, por exemplo, a 200 graus, quando você vê que ela está a 200 graus, aberta, né? Ligada na tomada, você vê lá, e um Babyliss a 200 graus, o Babyliss, ele não tem esse ferro, ele se mantém a 200 graus e até diminui quando você põe o cabelo, porque o calor expande. Ele pega pelo fio e expande. Já a chapinha, como você prensa, ele nunca está a 200 graus, sempre ele está muito mais de 200 graus, porque são 2 prensas de 200 graus prensando o cabelo e fechando, e não tem de expansão de ar. Mas isso é outra história, só um cálculo de um físico para explicar. Então, voltando para o secador, a escolha do equipamento é essencial. Tá bom, Pietro? Então para de falar e me fala então 2 marcas de secador, pelo amor de Deus, que funcionam isso. Então, gente, volto a dizer, como eu falei no começo, não estou fazendo propaganda, não recebo nada para falar disso, só estou falando de segurança no trabalho. Sabe, segurança no trabalho? Sabe, não ferir a sua cliente, não machucar a sua cliente, não machucar o cabelo dela, evitar os problemas de danos cuticulares, de danos até de pele, de queimadura na pele e até de problemas de vocês também, tipo, terem problemas com cliente, etc, etc. Então tem o Parlux, que é um secador italiano, não é dos mais caros, tá bom? É um secador que super funciona. Inclusive o Parlux, ele tem um que chama Parlux Light, que não é porque ele é mais fraco, ele só é mais leve, porque daí não vai dar tanta dor no seu ombro, e para a cliente também, se ela quiser ter um secador em casa, é bom para ela fazer sozinha, porque ele é mais levinho, ele tem a mesma potência do maior, ele só é mais leve, para não machucar o ombro, para não ter nenhum tipo de ler, de lesão, enfim. Essa história toda aí que a gente vive no nosso dia a dia. E um outro incrível também é Active Oxygen, que é um secador terapêutico, que já foi desenvolvido e criado com esse conceito de produzir menor dano ao fio, de trabalhar o calor na temperatura certa. Os 2 são italianos, os 2 tem no Brasil, os 2 tem na Itália, os 2 tem nos Estados Unidos. E fazer o quê, né, gente? É igual macarrão, né? Macarrão vende em qualquer lugar, a gente pode comer até miojo. Mas macarrão italiano, lá pasta, vera pasta, é igual secador. Secador, quem sabe fazer secador são os italianos, ok? Então eles fazem por quê? Porque isso tem a temperatura adequada, foi pensado dessa forma, a regulamentação é diferente, o modo de usar é melhor, os bicos não são metalizados, os bicos não são aquele plástico que derrete assim, ó, e vira uma coisa que gruda no secador, né? Se você tem um secador que ele esquenta demais o fio e que a caixa... Outra coisa importante, gente, secador, pelo amor de Deus. Se você faz um monte de escova o dia inteiro, você precisa ter 3 secadores. Se você usar o secador para fazer escova um atrás do outro, primeiro você vai desregular o motor dele, segundo ele vai acabar estourando e explodindo na sua mão, e terceiro, a vida útil dele vai ser assim, ó, pequenininha. Isso até é legal, porque às vezes a gente quer investir num secador que a gente acha que vou comprar um secador que é mais barato, que é secador que queima toda hora. Mas é porque você escolhe uma marca que não tem a qualidade de uma que suporta anos. Né? Eu tenho, enfim, não quero falar disso agora, senão vai parecer que eu estou fazendo propaganda. E não é a ideia, tá bom? E é sua responsabilidade, sim, ensinar a sua cliente a usar o secador. Senão ela vai estragar o cabelo, ela vai machucar o cabelo, ela vai dizer que a mecha que você fez que estragou o cabelo dela, que a franja que você fez nela não fica boa. Então, se o cabelo dela vai precisar de uma escova, de uma secagem, de um difusor, de bater o secador, qualquer coisa, dê dicas profissionais. Você é um especialista, isso é uma ferramenta de trabalho sua, né? Não tem como... Você lembra quando você começou a fazer escova? Era fácil? Ou se você nem sabe fazer escova, não é fácil, né? Então a dica de um especialista é essencial. Aproveitando que eu usei o exemplo do macarrão aí, da pasta, acho que eu tô começando a ficar com fome. Propaganda da Barilla agora, brincadeira. Só uma piada. Eu gosto de fazer umas piadas, eu sou assim. Vamos lá, voltando. Então o que acontece? Aproveitando que eu dei o exemplo do macarrão, macarrão, né? Dá a sensação de que, põe no fogo, ferve, pega o molho lá, abre, joga e tá pronto, né? Mas quando você come um macarrão bem feito, né? Na trattoria, não é diferente, diverso? Então, por quê? Aí tem aquele queijinho, se você come queijo, né? Tem aquele queijinho lá, como é que chama aquilo? Gratinado, não é? Por quê? Porque um especialista faz diferente da gente fazer em casa. Então, se você é especialista, dê dicas de como ela utilizar o secador, qual é a distância, né? O que ela pode passar de protetor térmico, como que ela pode não se queimar, até onde ela pode chegar, uma escova que facilita o processo para ela.
E eu vou te falar uma coisa que uma cliente minha, que inclusive tem um vídeo dela aí maravilhoso comigo aí no meu canal, que é a doutora Renata, que é delegada, minha amiga. Ela falou uma coisa, que aliás é um vídeo fantástico, você não viu, veja. Porque era uma mulher de cabelo liso, alisado, que fazia progressiva, ficou cacheada por 2 anos e voltou a alisar. Assista que é uma explosão. Então, enfim. Ela me contou uma vez que sabia que se você machucar o cabelo de uma cliente, ou se você queimar uma cliente sem querer, lesão corporal é crime. Então qual que é meu conselho? Use a ferramenta certa, adequada, né? Não tenha a obsessão de querer fazer a coisa mais rápida e seja um personal beauty excelente, maravilhoso, que manipula o secador e sabe que ele é uma ferramenta de trabalho e não uma arma, ok? Então deixa seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, tá bom? E se você tem algum caso também catastrófico aí de secador, com algum secador que você já usou, que queimou, que mudou a cor do cabelo, conta aí. Beijo. Para ajudar a galera a acreditar e saber que eu não estou inventando e não estou aumentando nada, que aqui a gente não inventa e também não aumenta. Acho que vocês não vão entender essa piada de outra geração. E um outro que também é italiano, que é a Ferrari, já ouviu falar? Ela voa. Indicadíssimo.